Raríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio de um podcast que nasceu há 17 anos atrás, que é o Roda e Avisa. Nasceu praticamente assim, nasceu ao volante. Eu sei que é uma temeridade, eu sei que é uma insanidade, por favor não faça isso, né? Seu plano de saúde vai ser imediatamente cancelado, né? Seu seguro... Bom, de qualquer maneira, o Roda e Avisa começou em 2003 aproximadamente, é um dos primeiros podcasts do país. E começou justamente porque eu sentia naquele momento a necessidade de ter alguma maneira de compartilhar ideias que ainda não estavam muito bem estruturadas para mim, né? E acontece que falar, de repente, tentar colocar isso numa sequência lógica me ajudava a estruturar melhor algumas ideias. Então eu vou aproveitar, estou a caminho aqui de um café com um grande amigo, para compartilhar com vocês uma coisa que me incomodou um pouco lá há algum tempo atrás e que eu acho que vale a pena registrar. A questão é a seguinte: algumas semanas atrás, as notícias de tecnologia, né, meio que surtaram com uma notícia de robôs vivos. Na verdade, não era exatamente robô, e a gente não sabe se era exatamente vivo, mas era um experimento feito por cientistas em que eles pegaram células de um sapo, né? E essas células de um sapo, eles falaram, bom, e se a gente pegasse as células desse sapo e montasse como se fosse um Lego, né? Pega aqui uma célula do coração, uma célula da pele, uma célula não sei do que, e a gente transforma isso em algum tipo de maquininha, alguma coisa que faça alguma coisa que a gente quer. Mas o quê? E aí eles construíram uma inteligência artificial, justamente falaram, olha, o problema é esse, a gente quer construir uma coisinha qualquer que ande de lá para cá. E ó, as peças são essas. A peça uma célula de coração de sapo, é a célula da pele do sapo, te vira. E aí essa inteligência artificial, até por um processo bastante interessante, um processo evolutivo, né, aliás, reproduzindo um pouco o que acontece na natureza, ela propôs, né, olha, faz assim, 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 os caras fizeram assim, assim, assado, e efetivamente as coisas funcionaram, né? E pronto, aí temos lá, eu ouvi entrevistas até com os próprios pesquisadores e tal, mas eu lembro de um artigo que o Silvio Meira, que é uma sumidade, um cara que eu admiro bastante, ele publicou, acho que no Estadão, em que ele, se eu não me engano, o título era assim, a vida é basicamente um programa, em que ele defendia, é lógico, imagina, se a hora que você está fazendo criaturas ou máquinas, ou seja o que for, a partir de coisas vivas, veja bem, ninguém modificou aí o genoma, ninguém modificou nada, são só manipulações, né? Você começa a ter, obviamente, reflexões de natureza ética, qual é o impacto disso, que rumo que isso pode tomar, ainda mais que os caras praticamente fizeram isso open source, então qualquer maluco em qualquer lugar do mundo pode tentar replicar essa história. Pois bem, né, o artigo do Silvio Meira, se eu estiver fazendo né, justiça ao que ele escreveu, e de novo, o Silvio Meira é um monumento nacional, ele colocava o seguinte, olha, a vida biológica, a biologia, ela é baseada em DNA, ela é código, né? E se ela é código, por que não mexer no código, né? Eu posso estar aqui traduzindo ou destilando de uma maneira, sei lá, equivocada, mas eu percebi ali um tipo de visão que eu acho que vale a pena a gente começar a questionar, que é o seguinte, ao longo da história humana, né, a gente teve grandes mudanças aí de paradigma tecnológico, né? Então, sei lá, e aí a cada mudança dessas, a nossa percepção mudava. Então, sei lá, algum tempo atrás, a gente, na época, sobretudo do iluminismo, tal, a gente começa a entender, você tem Newton, tal, você começa a entender que o mundo funciona como um relógio, né? Pronto, você está descobrindo as leis da mecânica, né? Então, pronto, o mundo funciona como um relógio. Então, provavelmente, o nosso corpo funciona como um relógio. A nossa razão, a lógica, né, funciona como um relógio. Ok. Aí, de repente, você tem, sei lá, tecnologia a vapor. Aí você começa a imaginar que o corpo também funciona com fluxos e caldeiras, e você está, na verdade, acumulando raiva, então a sua mente também acumula coisas que você tem que dar vazão. Bom, é um outro paradigma de uma outra maneira de você enxergar a mente humana.
E aí, quando vem a era da informática, que convenhamos, né, o digital tem aí um sucesso estrondoso, nada mais natural do que a gente começar a imaginar que o nosso cérebro é um grande computador, que ele é um grande, né, uma grande CPU. Né? E ainda mais que imagina, existe um computador que tem memória, a gente também tem memória. Né? Um computador, em princípio, processa informações. Uau, o nosso cérebro também processa informações. E aí nasce essa analogia, esse entusiasmo com o poder do código, da programação, né? Dessa coisa binária que é programação. Ok, não vamos falar aqui, né, eu acabei de citar uma inteligência artificial que justamente funciona de uma maneira que deve ser redes adversárias, deve ser uma rede neural, já de alguma maneira copiando o que a biologia faz, mas vamos pegar uma visão um pouco mais tradicional de computação, em que você escrever um código, ele vai rodar sempre da mesma maneira e vai trazer sempre o mesmo resultado. Então você tem uma coisa profundamente determinística, né? E curiosamente bastante cartesiana com relação à visão que você acaba tendo das coisas, né? Dependendo da sua formação, né? Se você teve uma formação de engenheiro da computação, etc. e tal, puxa, né? Que maravilha trabalhar com essas máquinas que você programa, elas funcionam exatamente do jeito que você programou, e que coisa chata que é essa coisa meio úmida, né? Meio flácida, que senta entre a cadeira e o teclado, que esses caras que introduzem a bagunça, né? São seres humanos que são imperfeitos, que não são lógicos, que estão aí causando um problema. E aí a gente acaba estendendo essa visão mais determinística até a própria questão da natureza da vida, o código genético. Eu fui para a Singularity em 2011, Singularity University, eu tive aula lá com um cara que diziam ser uma sumidade, né, da genética, da engenharia genética, e aí quando a gente começou a discutir as implicações de você hackear o genoma, de você mudar genética, etc. Então, eu falei, desculpa, cara, DNA é um código, se é um código eu posso fazer o que eu quiser. Né? Não vou me aprofundar aqui na questão, nessa simplificação ética que eu acho que a gente está começando a ver. 2011 faz tempo, faz 9 anos, né? A gente já começou a ver algumas coisas que são quase distópicas, né? Aquele cara na China que resolveu mexer no DNA de 2 bebês e aí está sendo profundamente questionado e tal. Mas acho que tem uma outra questão aqui que eu acho que esse raciocínio também está envelhecendo. Se você acompanhar como leigo, acompanho como leigo, não como especialista, né? O que está acontecendo, por exemplo, no campo da medicina e da genética, aquela ilusão que a gente tinha, que olha, o código genético é um código, então ele determina tudo, o tamanho do meu nariz, né, o tamanho da minha orelha, sei lá o quê. Na verdade, hoje, pesquisas indicam que não é tão claro assim, são raríssimas as situações onde um gene afeta uma coisa. O que eles estão começando a perceber é que, na verdade, qualquer característica nossa é influenciada por uma batelada, dezenas, centenas, talvez o genoma inteiro. Né? É quase o que eles chamam de omni alguma coisa. Começa com omni causal, omni, sei lá, alguma coisa. Então, a ilusão de que esse código seja tão claro assim começa a cair por terra, sobretudo porque a gente começa a perceber que, ao contrário dessa coisa determinística, platônica, né, cartesiana, que está na base da formação de muita gente de exatas, o mundo biológico, né, etc. e tal, o mundo humano, o mundo social, ele é complexo, ele é não linear, tudo influencia tudo. E não estou tentando ser esotérico aqui, não estou tentando ser holístico, só estou tentando dizer que as coisas mudam o tempo todo e elas se afetam o tempo todo. Eu até fiz uma resenha bastante apaixonada por um livro que eu acabei de ler, que chama A Metade Oculta, em que é um jornalista de ciências tentando demonstrar como em todas as situações em que a gente acha que isolou todas as causas, isolou todos os fatores, entendeu como as coisas funcionam, mesmo assim a gente só consegue determinar isso. Quando você vai ver a relação causal, a correlação não é 100%, né? No máximo ali 50% é explicável, o resto tem tanta coisa envolvida que é difícil você isolar.
né? E de várias pesquisas, não só na questão de genética, mas mesmo na questão, por exemplo, de microbioma, que mostram que aquela coisa absolutamente complexa, que é justamente o ecossistema de bactérias, de vírus e fungos que a gente tem dentro da gente, eles vivem numa interação bastante complexa com o nosso próprio metabolismo e eles podem ter uma influência em vários fatores, que são desde saúde mental, até distúrbios comportamentais, até obesidade. Então, quanto mais a gente se aprofunda em questões que são cada vez mais amplas e cada vez também mais profundas, a gente começa a perceber que a expectativa, né, que a gente tem de controlar tudo, né, de ter controle, de programar a sociedade, de programar os seres humanos, de programar a saúde, de tratar a gente como se a gente fosse efetivamente uma máquina, ou se a sociedade pudesse ser uma máquina, que é uma coisa que está dentro dos delírios, tanto da esquerda também quanto da direita, elas não funcionam. Quanto mais visibilidade a gente tem, quanto mais a gente consegue acompanhar as coisas, a gente percebe que, uau, né, tem mais fatores influenciando do que a gente imagina. O que, inclusive, coloca em xeque a maneira como as disciplinas são ensinadas. Né? Quem estuda exatas já vai para lá com um certo horror a humanidades, né? E aí quando vai para lá se aprofunda ainda mais e se distancia ainda mais das humanidades e vice-versa. Né? Então hoje, quando você tem metodologias, por exemplo, como essas metodologias ágeis e tal, uma das grandes, que eu acho que são as grandes inovações, é simplesmente ela ser multidisciplinar e ela ser dinâmica, ela ser capaz de se adaptar, porque isso traduz justamente o quê? Isso demonstra o quanto o sonho, né, que a gente tem de controle, de controlar as coisas como se fosse uma máquina, ele tem profundas limitações. Então, espero, eu pretendo incorporar, tenho feito um monte de palestra por aí, etc e tal, eu quero incorporar cada vez mais no meu discurso a questão de... Não, é que a palavra complexidade é uma palavra miserável, tá bom? Porque toda vez que você fala complexidade, as pessoas espanam com toda razão, porque parece que você está falando de alguma coisa que é difícil, ou que então é muito cabeluda, ou então que é insolúvel. E a gente, por natureza, e aí entra um aspecto muito interessante, que é justamente a nossa natureza humana, né? A nossa tendência a querer achar causas, a achar uma historinha linear, né? A achar uma história simples, né? Que tenha um culpado, em que a gente consiga, né, constar como se fosse uma historinha de criança. Essa nossa tendência, que faz parte da nossa evolução, foi como a gente criou, a gente foi, na verdade, a gente evoluiu, vou acender aqui um pouquinho, dentro, 99% do tempo da humanidade, a gente era caçador-coletor, então a gente se deparava com situações relativamente modestas. Agora a gente está numa escala que as coisas estão muito mais conectadas, em que as interdependências, a gente não está necessariamente pronto para lidar com isso. A gente continua ansiando por uma simplicidade que o mundo conectado não permite mais. Então é uma tentação da natureza humana a gente querer retroceder para um pensamento mais simplório, mais pobre, né? Um pensamento um pouco mais mecanicista, preguiça, né? A gente não quer pensar, mas espero que esse vídeo que eu fiz aqui nesse breve trajeto, que estou chegando exatamente na hora, tenha aí provocado aí algumas sementes de inquietação e sobretudo, abra um pouco os nossos olhos para o quanto o nosso sonho de controlar as coisas, de imaginar que as coisas são absolutamente controláveis, só que não. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa, e até o próximo episódio. Até!